Sabe aquela ideia de que se vestir bem é um talento misterioso e inatingível que só algumas pessoas têm? Pois é, vamos esquecer isso hoje. A gente vai mergulhar numa análise super interessante que prova que a moda é, na verdade, uma equação matemática completamente lógica e, melhor ainda, totalmente solucionável. Bora entender como a matemática pode revolucionar o guarda-roupa. Quem nunca olhou para um armário abarrotado de cabides e sentiu aquela frustração clássica de não ter absolutamente nada para vestir? É um paradoxo universal, né? Mas a grande sacada aqui é que esse problema crônico não tem nada a ver com falta de roupa. O que acontece, na verdade, é uma falha gigante no equilíbrio matemático. É um erro de proporção na hora de compor as peças, e não de quantidade. E a solução para isso é uma verdadeira arma secreta usada por estilistas e consultores de imagem no mundo todo, a regra do 70-20-10. Basicamente, um guarda-roupa impecável é dividido em 3 fatias muito precisas. São 70% de peças de base, 20% de personalidade e 10% de detalhes. A partir de agora, a nossa compreensão sobre estilo vai se basear puramente nesses dados. E para organizar esse caos de uma vez por todas, a nossa jornada de hoje tem um passo a passo bem estruturado. A gente vai passar pela fórmula do estilo, entender o que é essa base inabalável, descobrir a alma do guarda-roupa, o toque mágico, ver como aplicar a regra na prática e fechar com a matemática do estilo perfeito. Então, vamos lá. Ponto número 1. A fórmula do estilo. Pensa na construção de um estilo como se fosse a montagem de um prato de comida bem equilibrado. Não dá para comer só o carboidrato, que seria a nossa base, certo? Mas também não rola viver só da proteína, que é a personalidade, e muito menos ingerir só o tempero puro, que seriam os detalhes. Um guarda-roupa que realmente funciona exige exatamente esses 3 elementos: a fundação, a expressão e o acabamento, nas proporções perfeitamente exatas. Entrando agora na nossa base inabalável, que representa a maior fatia, os 70%. O motivo dessa fatia ser tão grande é bem simples, na verdade. As roupas que formam a base têm atributos muito claros. Elas são atemporais, extremamente versáteis, com cores neutras, cortes clássicos e, olha só, de excelente qualidade. Elas são os verdadeiros cavalos de batalha de qualquer armário. Pensa que sem essa fundação super sólida, qualquer visual simplesmente desmorona. Afinal, é exatamente em cima dessa base que absolutamente todas as combinações vão ser construídas. Para ficar mais claro, uma base típica e super funcional tem em média 20 peças muito bem escolhidas. Imagine 10 partes de cima, tipo camisetas lisas brancas ou pretas e camisas neutras. 5 partes de baixo, como aquele jeans escuro coringa ou calça de alfaiataria. 3 sobreposições, como blazers ou jaquetas. E 2 vestidos, tipo aquele pretinho básico. O mais incrível aqui é a matemática da coisa. Combinando só essas 20 peças de forma inteligente, a gente consegue montar mais de 100 looks diferentes, sem nunca repetir um único visual. É impressionante. E agora o ritmo muda, porque a gente entra na alma do guarda-roupa, os 20%. É aqui que a mágica da nossa identidade acontece. Essa categoria de personalidade é o que impede que o visual fique com aquela cara de vitrine genérica, sabe? A gente está falando de cores vibrantes, estampas ousadas, texturas únicas, tendências do momento e da construção de uma marca pessoal forte. Ter de 6 a 8 peças assim, imagina um vestido amarelo mostarda incrível ou uma jaqueta de couro super marcante, já é o suficiente para contar uma história. É aquele tempero que faltava para dar vida à base neutra. E olha a matemática funcionando na prática. Pensa num look que é pura base: jeans escuro, camiseta branca e uma sapatilha preta. Funciona? Claro, mas é bem esquecível. Agora, injetando os 20% de personalidade, é só trocar a camiseta branca por uma camisa xadrez. O visual muda instantaneamente. Deixa de ser um look comum e passa a ser uma composição super atraente e intencional. É o poder absoluto da substituição certa. E chegamos ao toque mágico, os nossos 10% finais. Aqui, a regra de ouro é inquebrável, e ela se resume a um número: 3. Para evitar qualquer tipo de poluição visual e manter elegância lá em cima, o limite máximo recomendado é usar apenas 3 acessórios de destaque por look. Os detalhes precisam entrar na medida exata. Com moderação, eles realçam o conjunto todo, mas se a gente pesar a mão, acaba criando ruído e arruinando aquele equilíbrio maravilhoso. E cada acessório tem uma função muito específica, viu? Brincos servem para dar aquela iluminada no rosto, relógios e pulseiras chamam atenção para as mãos e um bom cinto ou uma bolsa estruturada ajudam a definir a silhueta.
O mais legal é que coisas super simples e às vezes baratas, tipo um lenço de seda bem posicionado, funcionam como aquele tempero final, elevando um look básico para algo puramente sofisticado num piscar de olhos. Bom, chegou a hora da verdade. Como a gente coloca essa regra na prática? Para transformar aquela função às vezes estressante de escolher roupa de manhã num procedimento infalível, a gente só precisa seguir 4 passos super diretos. Primeiro de tudo, comece pela base, selecionando a âncora do look, tipo uma calça neutra. Segundo, adicione a personalidade, colocando uma peça mais marcante ou uma sobreposição bacana. Terceiro, coloque os detalhes, sempre lembrando daquele limite de 3 acessórios. E o quarto passo é simplesmente avaliar o equilíbrio geral. É um método sem erro para qualquer dia da semana. E uma coisa que chama muita atenção nessa análise é o quanto ela é democrática. Não importa se a realidade financeira de um orçamento baixo, médio ou alto. A divisão proporcional de 70, 20 e 10 fica exatamente igual em qualquer cenário. A gente pode estar garimpando num brechó ou comprando alta costura. Não faz diferença. O que dita o estilo impecável de verdade é o rigor da proporção matemática, e não as etiquetas de preço. E para amarrar tudo isso, vamos entender a matemática do estilo perfeito e como corrigir as falhas. Como em toda conta matemática, tem uns erros clássicos que quebram a equação. O principal deles que muita gente comete é a armadilha de acumular 80% de personalidade e míseros 10% de base. Qual é o resultado disso? Caos absoluto. São peças incríveis que não conversam entre si. O outro extremo é ter 90% de base e nenhuma personalidade, o que deixa o visual super monótono. E claro, esquecer totalmente dos detalhes faz parecer que o conjunto é um rascunho inacabado. Então, para diagnosticar onde está o erro, a dica de ouro é aplicar o desafio do inventário. A ideia é meio radical, mas funciona muito. Separar absolutamente todas as roupas em 3 pilhas físicas, reais mesmo. Uma de base, uma de personalidade e uma de detalhes. Quando a gente enxerga essas proporções ao vivo no mundo real, fica claríssimo o que está sobrando e o que está faltando. É a melhor forma de identificar a falha no cálculo. E para fechar nossa análise, tem uma reflexão que define tudo isso perfeitamente. Estilo não é sobre ter muitas roupas, é sobre ter as roupas certas na proporção certa. Pensa nisso, um armário não é um depósito de tecidos, mas sim um sistema que precisa ser meticulosamente calculado e equilibrado. Fica aí o desafio para aplicar essa lógica e mudar totalmente a forma de entender e praticar as proporções matemáticas do vestir impecável. Muito bom mergulhar nesse tema, né?